frente, porque o eco fica muito alto. Amém? E vai mudar para frente, já ouvi falar para cá. Amém? Já, pronto. Glória a Deus. Pastora Rose, chegando para aqui. Por que eu pedi para os irmãos se ajuntarem mais aqui? Porque eu tenho certeza que Deus enviou uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesse lugar. Glória a Deus. E não é bom que nós deixemos nada, mas é nada mesmo, tomar ou tentar fazer atrapalhar que eu compreenda o que Deus tem para mim. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Pai, fala comigo através da Tua palavra. Senhor meu Deus, eu me submeto ao Teu querer. Ensina-me através da Tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhores irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso que eu já estou chorando. Glória a Deus. Eu tenho jeito quando eu vejo falar adoração a Deus entrega. E quando nós nos entregamos a Ele, nós começamos a sentir como é maravilhoso, como é bom poder sentir isso. Glória a Deus. E hoje o Senhor me impulsionou a falar sobre um dos maiores adoradores que já houve sobre essa terra, Davi. Glória. E eu fiquei aqui buscando o Senhor, o que o Senhor quer falar com esse texto. Eu já preguei sobre ele, eu já estudei sobre ele. E eu li do 1 ao 20 e voltei e li de novo, Senhor, o que o Senhor quer. Agora eu entendi. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, verso 1 diante. Eu quero ler esse texto todo. Ele é bem grande, bem extenso, mas eu quero ler ele todo. E quero que os irmãos prestem bem atenção em cada palavra que aqui vai ser lida. Glória. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E fez: Ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente ele está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem pela altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus mais um pouquinho. É sempre bom falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai, como um vaso, Senhor, pronto a ser quebrado, Pai. Pronto a ser quebrado, como o louvor que a tua filha adorou agora há pouco, dizendo: somos vasos e estamos prontos a ser quebrados, Senhor Deus. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. Não para falar, Senhor Deus, aquilo que eu acho que eu devo, Senhor Deus, mas aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe, Senhor Deus, aquilo que eu necessito na minha vida e aquilo que os teus filhos necessitam, Pai. Então nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco. Glória a Deus. Amém. Aqui nós estamos num contexto histórico da palavra do Senhor, onde vai falar sobre o rei Davi. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo tão especial, um povo tão especial que o próprio Deus governava eles. Era um governo teocrático. Era o próprio Deus governando na pessoa de Samuel. Mas a vizinhança em volta deles, todos já tinham um rei. E agora Israel, olhando a Mesopotâmia, o Egito, olhando o sistema de governo deles, monárquico, e começou a questionar: será que não seria melhor? Será que o cuidado de Deus na sua vida não é o suficiente? Você precisa buscar outro canto para ser cuidado? Precisa confiar em outras fontes para que possa haver provisão? Glória a Deus. Aqui o povo começa a buscar um outro sistema de governo, porque já não está feliz com o governo que Deus está exercendo através de Samuel. Mas existe um motivo. Infelizmente, Samuel foi um homem temente perante o Senhor e seguiu reto. Mas agora, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, no verso 8, no verso 3 e 5, onde eles mesmos falam que os seus filhos, olha aqui, ó, cadê? Põe ali para mim, irmão. Tá lá. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel congregaram-se e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue com o que o tem todas as nações, como o tem todas as nações. Eles começam a olhar para o lado, como muitas das vezes nós começamos a olhar para o ímpio, né? E começamos a falar assim: ele tem tudo, nós não temos nada. Eles vencem todas, tudo que nós botamos na mão é com dificuldade, mas é de forma honesta. E o diabo não vai ficar feliz porque você está trabalhando de forma honesta. Ele vai querer que você olhe para o lado. Ele vai querer que você olhe para o vizinho e veja que a vida do vizinho está melhor que a sua. E aqui, esses homens começam a querer um outro rei, querer o governo de um homem. E Deus sonda o coração do homem e percebe que o que eles querem é estar
todo mundo. O que eles querem é poder apresentar uma figura alta, bonita, né? Ali, poderosa, representando eles, sendo que o próprio Deus, o poder, Deus não tem poder, Ele é poder. Glória. Ele ali, representando o povo, não era o suficiente. Aleluia. Nós, como seres humanos, às vezes nós achamos que temos força nos nossos próprios braços e começamos a medir queda com Deus, né? Começamos a medir força com Deus como se tivéssemos alguma condição diante dele. Mas aqui nós vamos ver que esse povo resolve escolher um rei. E o Senhor olha para eles e já sabe o coração deles, o que eles desejam. Então vai dar a eles aquilo que o coração deles deseja. Porque eles estão pedindo um rei, porque os filhos de Samuel se perverteram e aceitaram o suborno. Mas na verdade o que eles querem é ser igual a todos. Na verdade o que eles querem é apresentar diante do mundo algo físico, que pode ser tocado. Mas o problema do algo físico é que comete erros, é que comete falhas. O problema do físico é que a Bíblia diz que a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Glória. Então, por mais que a gente tenha a presença de Deus, nós temos que estar todos os dias buscando pela presença do Espírito Santo de Deus para comunicar com o nosso espírito que nós somos filhos dele, para que nós não nos esqueçamos disso nunca. Então, esse povo queria um rei, mas queria status, poder, queria aparência, viver da aparência. Como o presbítero José falou agora há pouco, né? Os nossos púlpitos estão vivendo muito da aparência, né? A adoração a cantores famosos, a pregadores famosos. Olha, gente, eu amo ver a Camila Barros pregando. Mas se fosse ela que estivesse aqui, isso teria gente daqui lá no fundo. Mas é por quê? Porque o povo está desviando o olhar do verdadeiro poder para focar no homem, focar no que é físico. Eu sei que ela não aceita adoração. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu vejo verdade nela. Mas aqui o povo escolhe e Deus olha para eles e sonda o coração e manda buscar um rei para eles. E eu acho, o meu marido já pregou sobre essa mensagem, eu ouvi ele dizer assim que quando o povo queria um rei, Deus buscou um pastor para eles, só que é um pastor de jumento, né? Não é um pastor de ovelhas, porque aquele povo se comportava como um jumento chucro. Então o que eles mereciam realmente era um pastor de jumento, que ia viver ali de aparência, que ia passar ali uma imagem poderosa, e no segundo ano de governo já entra na decadência. O segundo ano de governo já mostra que o físico não tem esse poder todo que o povo esperava que tivesse. No segundo ano de governo, esse homem já começa a se desviar dos caminhos do Senhor, já começa a já não mais ouvir a voz do Senhor, começa a tomar as próprias decisões ouvindo a voz do povo. Glória a Deus. Nós vamos ver que no segundo ano de governo dele, ele já começa a sofrer a pressão do povo, e como ele não quer perder esse status que ele tem diante do povo, de rei poderoso, Samuel demora um pouco mais para chegar para o sacrifício, e ele já se coloca no lugar do sacerdote. Ele já acha que ele está tão grande que ele pode oferecer o sacrifício, já não precisa mais passar pelos preceitos do Senhor, já começa a tomar a própria direção. Aí aqui a Bíblia vai nos mostrar que ele oferece o sacrifício, e logo após ele oferecer o sacrifício, quem chega? Samuel. O que é isso que você fez, homem? O que você está pensando? Quem você está pensando que você é? Você pode se desviar? Como é que você pode sair dos preceitos do Senhor? Quem é você? Aí ele dá uma desculpa que hoje nós vemos muito. Eu ouvi o povo. Mas qual era a voz que um rei deveria estar ouvindo? Qual é a voz que falou com Samuel na madrugada? Glória a Deus. A voz do Senhor falou com Samuel. Agora esse homem deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo. Não aguenta a pressão e ouve a voz do povo. Quantas vezes vocês acham que Samuel foi pressionado? Samuel buscava ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, não a voz do povo. E aqui por ouvir a voz do povo, vamos voltar aqui um pouquinho.
capítulo 7, no capítulo 8, verso 3. Não é esse. Só um minuto, irmãos. Eu marquei tudo aqui, mas eu sou péssima de memória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. É verso 13. Qual capítulo? Capítulo 13, verso. Primeiro, eu quero ler aqui o 13:8. E esperou 7 dias até o tempo de Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto do Senhor. Aí agora Samuel chega e diz: então disse Samuel a Saul, no verso 13: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Pois agora não subsistirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui nós vemos que no segundo ano, ele já começou a se desviar. Já começou a fazer aquilo que ele mesmo achava que deveria. Ao invés dele buscar a presença do Senhor, ao invés dele buscar saber o que Deus queria, eu sei que ele sabia, não precisava buscar, porque muitas das vezes nós estamos tentando buscar do Senhor uma resposta que ela já está aqui. A resposta já está aqui. Eu não preciso buscar do Senhor que é errado adulterar, porque já está aqui. Como eu posso orar pedindo ao Senhor um homem casado para a minha vida, se eu sei que está errado? Aqui ele não precisava perguntar para Deus, era só ele simplesmente esperar a presença daquele que era escolhido para fazer. Não botar a mão naquilo que não era dele. Meu esposo pegou na sexta-feira e ele lembrou um ato em que a arca estava sendo transportada, e que no momento em que a arca está sendo transportada, um dos bois dá uma torção ali e a arca tomba. Uzá já enfia a mão dele e segura. Mas ele botou a mão naquilo que não era para colocar as mãos. Aquilo que não pertencia a ele, não tinha esse direito. E o que acontece? A Bíblia diz que desceu um raio do céu e partiu ele ao meio, fendeu o peito dele, porque tocou naquilo que não era para tocar. E agora nós vemos aqui o rei escolhido pelo povo, agindo de acordo com o que o povo queria. Por quê? Ele estava fazendo exatamente aquilo que eles queriam. Um rei que tomasse as próprias decisões, não buscasse de Deus. Samuel buscava de Deus. E eles queriam que o rei fizesse aquilo que todos os outros fazem. Queriam que apresentasse para eles o mesmo que todo mundo. E ele seguiu o que eles queriam. Porque eles já estavam se dispersando. Então eles não. Se eles estavam se dispersando, porque Samuel não chegou, significa que eles não estavam com o coração deles na presença do Senhor. Eles estavam ali porque eles esperavam que o rei fosse tomar o poder. Como o rei não tomou o poder das mãos de Samuel, eles começaram a se desfazer, se ir embora. E infelizmente muitas das vezes nós vemos isso nas congregações. Quando o pastor toma uma posição, as pessoas começam a falar que não está bom para mim, eu vou sair. Deixa sair. Deixa sair, porque aquele que o Senhor enviar vai ser bem-vindo. Aquele que o Senhor enviar chegará para poder botar a mão na obra. Aquele que o Senhor enviar vai entender aonde é que está a voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E agora aqui, esse homem se desvia, aquilo no segundo ano de mandato. Mas esse homem vai cumprir 40 anos. Ainda vão ter 38 anos com esse homem no poder. Eu imagino como que esse povo sofreu pela escolha que fez em 38 anos. De escolha errada. Muitas das vezes nós fazemos escolha para as nossas vidas, em questão de segundos, sem pensar, nós fazemos uma escolha e sofremos nela
anos sofrendo por um minuto. Um minuto que não buscou a voz do Senhor. Um minuto que tomou uma decisão sem buscar o Senhor antes. Sem buscar a presença do Senhor. Tomou uma decisão de um minuto e vai sofrer por 40 anos. 40 anos sofrendo agora. Mas aqui, nós vamos ver aqui que o Senhor já usa a boca de Samuel para falar assim, ó. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Um homem que vai viver direcionado. Um homem que vai viver buscando a presença do Senhor. Um homem que vai valorizar mais a presença de Deus do que as joias, do que a coroa, do que o status, do que o poder. Ele não vai se importar com nada disso. Ele vai se importar realmente com a presença. Ele vai realmente voltar o seu coração para aquilo que é o mais importante das nossas vidas. A presença do Senhor. Agora aqui nós vamos ver acontecendo no capítulo 16. Porque por 38 anos Samuel continuou ali, buscando a misericórdia de Deus por ele, sentindo o coração dele temeroso, porque ele conhecia Deus. O ser humano pode cair na mão do agiota. O ser humano pode cair na mão do maior inimigo dele na face da terra. O diabo pode dizer que vai te matar, mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é cair na mão do agiota. Não é cair na mão da justiça da terra. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Porque se você cair na mão do agiota, Deus te tira dela. Se você cair na mão do assassino, Deus te tira dela. Se você tiver com a arma apontada na sua cabeça, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10 na sua direita, mas você não vai ser atingido. Porque você está buscando o Senhor, porque você está vivendo o seu coração na presença dele. E se você estiver fazendo isso, você não vai ser atingido, você não vai cair. Se a sua confiança estiver depositada no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos que este homem, Samuel, que serve o Senhor por tantos anos, está com o coração dele dolorido, de saber que aquele homem que ele ajudou, que ele chegou para ele e falou: o Senhor tem visto em você, o Senhor tem achado graça em você. Meu Deus, agora um homem, um ser humano escolhido pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que o povo pediu um rei, mas quem escolheu foi Deus. Saul tinha escolha. Saul tinha escolha de entender: não, pera, eu preciso agora começar a pedir ao Senhor para me transformar de dentro para fora. Eu preciso começar a buscar agora, que é isso que eu vejo na vida desse homem, isso que eu vejo na vida desse homem, que chegou para mim e falou: vai em tal lugar, vai lá que você vai achar a Juliette, vai lá, vai. Pode ir lá buscar, porque ela está lá. Vai lá, pode ir. E ele foi, chegou lá, estava lá. O que eu vi na vida desse homem, se eu buscar para minha, vai ter. Se eu buscar isso para minha vida, eu também vou ter. Mas aí, o que acontece? Quando Samuel vai até ele já pega e fala para ele assim: não, desce comigo e vamos oferecer sacrifício ao seu Deus. Se vocês prestarem atenção no texto, vocês vão ver que o tempo todo, dali por diante, do segundo ano em diante, já não é o meu Deus, já não é o nosso Deus, já é o teu Deus. Tipo, fica aí com ele, porque para mim não serve. Eu quero viver no controle, eu não quero que ninguém me comanda, eu não quero que ninguém me controle, eu quero estar no comando. Então fica aí com o seu Deus, porque ele vai falar com você aquilo que você vai fazer. Eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo. Agora aqui, nós vemos que ele vai simplesmente dobrar o joelho dele para orar a Deus. Vai falar assim: então, e aí, meu filho, até quando? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você dobra o seu joelho para orar e você fala com o Senhor, Deus está ouvindo o que você está falando. Foi ontem. Eu estava conversando com meu irmão e o meu irmão veio com a mesma frase que eu falava desde criança: mas eu tenho fé que Deus vai fazer justiça. Fez mal para mim, Deus vai fazer justiça. Eu pedi a justiça de Deus. Eu falei: meu irmão, não peça justiça, peça misericórdia. Peça misericórdia de Deus. E aqui eu acredito que Samuel estava pedindo misericórdia. Samuel estava buscando a misericórdia de Deus aqui. E aí Deus diz assim: até quando você vai ter
dó de Saul, tendo eu já rejeitado? Como é que você pode ter algo, como é que você quer algo na sua vida que eu já rejeitei? Eu, sendo Deus, já rejeitei porque eu conheço o coração dele. Ele não vai mudar, não é porque eu não tenho poder para mudar ele, é porque ele tem livre-arbítrio, ele tem o direito de escolha e ele não me quer na vida dele. Aí o que acontece? Samuel entendeu. E é engraçado porque até aqui ele tinha dó, mas de um minuto para o outro ele sentiu foi medo, porque os olhos dele foram abertos. Quando os olhos dele se abriram, ele já não sentia mais dó de Saul, passou a ter medo dele. Porque ele dizia assim: mas se eu for, certamente ele vai mandar me matar. Como que eu vou? Se eu for, ele vai me matar. E agora o que acontece? Esse homem pega e, não, eu preciso ir. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência. Sacrifício, ele se agrada. Não pense você que Deus não se agrada se você levantar 3 da manhã, presbítero, todo dia para orar, porque é sacrifício para nós. Eu sei que é difícil. Deus não exige isso, mas ele se agrada. Glória. E os que de madrugada me buscam, ele diz que cumpre. Então nós estamos lá buscando todos os dias, porque nós precisamos dele. Glória. E que nós somos sem ele, nós não somos nada. E agora esse homem vai entender que no lugar de medo, no lugar da dó que ele estava tendo, agora ele tem medo. Os olhos dele se abriram e ele viu a maldade que habitava no coração dele. E agora ele sentia medo. E sentindo medo, ele agora diz assim: Senhor, mas e agora? Como é que eu vou? Como eu vou? Né? Como é que eu vou largar minha cama quentinha agora no inverno? Como é que eu vou largar o meu edredom? Como é que eu vou levantar e dobrar o meu joelho no chão frio? Como é que eu vou fazer isso? Na obediência. Na obediência o Senhor vai te guiar. Na obediência o Senhor vai te falar assim: olha, meu filho, bota uma roupa mais quentinha, bota uma almofada no chão, não ajoelha direto no chão, está frio realmente. Porque Deus não quer que você saia ferido, Deus não quer que você seja machucado. Deus quer ver a sua obediência. É tanto que quando a Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo, Deus diz que não faça nenhum mal, rapaz. Não faça. Porque agora eu sei que você não vai me negar o seu filho. Você não vai me negar o sacrifício. E Deus é misericordioso. A misericórdia dele é a causa pela qual nós não somos consumidos. Isso é que é importante para nós. Buscarmos a presença dele. Aqui, Samuel, ele diz a ele: olha, pega um bezerro de uma vaca e fala: olha, eu estou indo porque eu vou sacrificar. É normal, como um sacerdote oferecer sacrifício, não? Mas olha como são as coisas, né? A Bíblia diz que o povo daquela cidade onde ele foi sentiu medo e saiu todo mundo tremendo para a rua, perguntando se é de paz a sua vinda. Porque se Samuel aparecesse, é sinal de que Deus não estava muito satisfeito com alguém, né? Então a presença de Samuel na cidade significava. Aí é como, né, quando o pai da gente chega em casa, aí a gente começa a olhar um pro outro: você fez alguma coisa errada? Não. Eu lembro bem como é que era isso, quando meu pai abriu o portão. Era eu olhando para minha irmã: você fez alguma coisa errada? Aí eu não fiz nada não. Olhava para mim: você fez alguma coisa errada? Nós sabíamos, meu pai chegou. Se o meu pai chegou e fizemos alguma coisa que não agradou ele, a vara de goiaba ia descer no pé. A vara de goiaba ia ter utilidade naquele dia. Então, e era todos, nós éramos em 4. E era todo mundo que ia entrar junto. Então, a gente não corrigia, a gente não examinava só a gente examinava os nossos irmãos. Porque a gente sabia que um errou, todos apanham. Hoje eu vejo irmão cochilar no banco, eu penso: ele não teve um pai igual o meu. Eu cochilei no banco, fiquei no milho, de joelho no milho até as 2 da manhã, muitas vezes. Sabe quantos anos eu tinha, gente? 7. Eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos de idade. E não pense vocês que era num culto
queria me mostrar a reverência e a presença daquele que se manifestava ali. Hoje eu compreendo que ele não compreendia a minha maturidade. Hoje eu entendo que ele não sabia que eu era só uma criança pequena, mas ele queria me fazer entender a reverência que nós temos que ter. Olha, é verdade. Nós tiramos um dia inteirinho para maratonar na frente da TV, assistir filme por 2, 3, 4, 5, 10 horas. Mas ficamos 2 horas dentro da igreja cochilando no culto. É verdade. E aí? Senhor, tenha misericórdia. Aqui esses homens têm medo e já perguntam logo: é de paz a sua vida? O senhor está vendo aqui? Assim, né? Nós fez alguma coisa errada? Em alguma coisa nós desagradamos o Senhor? Aí ele diz assim: ó, fique em paz, porque é de paz a minha vinda. Agora ele vai aqui dizer: olha, é de paz. Eu vim trazer paz sobre vocês. Não tenham medo, porque eu não vim trazer guerra, eu vim trazer paz. Vai trazer um governo sobre eles, que é um governo eterno. A Bíblia diz que é um governo eterno. O reinado de Davi é confirmado eternamente na presença do Senhor. Por isso ele diz: é um reinado de paz que eu tenho para vocês. Vocês pediram o rei, eu vim em busca desse que o Senhor tem. Esse que o coração dele está ligado no Senhor. Esse que está realmente entendendo o que é a presença. E agora ele vai até a cidade e fala: não, eu vim só oferecer sacrifício. Mas ele vai chegar para um homem em específico na cidade. Vai falar para ele: olha, eu vim adorar, mas tu vem comigo. Tu vem comigo para o local do sacrifício. E a Bíblia diz que ele vai e vai toda a casa dele com ele. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos filhos, mas o Senhor não esquece. O Senhor não esquece aquele que está afastado. O Senhor não esquece aquele que está perdido. Aquele seu parente que você acha assim: meu Deus, tem misericórdia, o Senhor está voltando. Ele continua: Senhor, meu filho, Senhor, que eu criei na tua presença, o meu filho que eu levei todos os dias para a igreja, Senhor, está afastado. E Deus diz assim: olha, eu não esqueço dos seus. Seja onde estiver, eu busco, eu vou atrás. E aqui, como pode um pai esquecer um filho, né? A Bíblia diz: é como pode uma mãe esquecer um filho. Mas aqui nós vemos que um pai esqueceu que tinha um filho, porque ele leva 6, são 7 filhos que ele tem. Ele leva 6 e ele não percebe que está faltando um. Como ele não percebe que está faltando um filho? Não eram crianças. O mais novo seria Davi, tinha 17. Então aqui, o meu tem 15, está maior que eu. Já abraço assim, para cima. Falo com ele sempre: você cresceu, está grande, mas não é doido não, eu ainda te derrubo. E aqui nós vemos que esse homem vai apresentar o primeiro filho. E o coração do homem enganoso. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. E aqui nós vamos cumprir visivelmente a palavra. A visão de Samuel estava mais ou menos igual a do povo, na aparência. A visão de Samuel também estava enxergando a força física, a estatura. A visão de Samuel ainda estava vendo também a presença humana. Também estava vendo a presença humana. O que acontece? Ele olha para Eliabe e fala: mas com toda certeza, não precisa nem passar os outros. Esse aqui não, nem precisa passar os outros. É esse aí logo. Aí, ó como é que é bonito, ó, todo engravatado, ó, fala bonito, tem presença. É verdade. Tem presença humana, porque a presença de Deus já te retirou há muito tempo. É verdade. Aí, mas tem presença, tem beleza. O diabo também tem beleza. Ele também tinha. O ser
tinha beleza, tinha estatura, tinha voz. Agora chega esse homem e Samuel olha para ele e, de certo, esse é o certo, Senhor. Porque está cabendo dentro do meu mundinho, está cabendo dentro da minha visão, então é esse aí que é o certo, Senhor. Né? Se está cabendo dentro da minha visão, então esse que é. Mas o Senhor diz assim para ele: olha, Samuel, eu não vejo como você vê. Porque você vê a aparência, Samuel. Você está olhando só a aparência, Samuel, mas eu estou vendo o coração. Eu sou o coração do homem. Antes da palavra da minha boca, antes da palavra da minha boca, ele já ouviu, ele já viu. Ele já sentiu o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você tem planeado na sua mente. Ele já sabe antes mesmo de você abrir a boca. E uma coisa que me chamou bem a atenção aqui nesse texto é que aqui no verso 2 Deus diz assim: eu já tenho aqui provido de um rei. Significa que quando nos 2 anos Samuel não tinha nem nascido ainda. Samuel não tinha nascido, mas Deus já tinha provido. Põe para mim, por favor, Jeremias 1, verso 4. Assim veio a mim, isso aqui é a palavra do Senhor com Jeremias, no chamado de Jeremias. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te veio por profeta. Glória a Deus. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. E a Bíblia diz que um menino de 17 anos era um menino mesmo, né? Mas Deus já tinha provido dele, Deus já tinha escolhido você. Às vezes eu fico pensando assim: mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada na obra de Deus. Eu sou tão pequeno, ninguém nem me enxerga, ninguém me vê. Às vezes você está pensando que você não é visto, você não é visto pelo homem, mas você é visto por Deus. Nós estamos tentando agradar os homens, nós estamos tentando oferecer alguma coisa para alguém para ser visto, mas na verdade, aquele que te escolheu antes de você nascer, antes que você fosse formado no ventre, ele sabe quem você é, ele conhece cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça. Então ele sabe o que ele tem para sua vida. E aqui nós vemos que Deus já tinha provido de um rei. E passam todos os filhos e nenhum deles, né? O pai de Samuel, o pai de Davi, não lembrava que não eram 6, eram 7. Mas o 7º estava esquecido, né? É verdade. O 7º filho estava esquecido. Mas ele estava esquecido do homem. Ele estava esquecido do homem porque, de certo que um homem tem força para matar um leão? Não. Um homem contra um leão só se for com uma arma, né? Que aí vai ter. Mas se for igual era antigamente, uma flecha, uma pedra, uma paulada, não, acho que é difícil. Mas esse homem era um menino, mas era um gigante. Às vezes vão olhar para você e vão olhar e ver só um menino, mas Deus tem um gigante. Deus tem um gigante que mata urso, mata leão. Deus tem um gigante que não suporta ver a obra dele ser feita de qualquer maneira. É verdade. Que dói no coração dele ver isso. Deus tem um gigante ali já provido. Olha. E agora vai chegar Samuel. E Samuel chegando, ele diz assim antes: ninguém vai sentar na mesa. Aí aquele salmo, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa estava preparada, gente. Infelizmente, às vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. Infelizmente, aquele qual tem capacidade para te desdenhar, aquele que tem capacidade para olhar para você e te enxergar, você. Deus amou com você. Então, mas Deus fala:
Deus fala, Deus vê porque Ele escolhe o homem. Não é porque a obra dele precisa. Não é porque a obra dele precisa. É porque Ele viu no seu coração o desejo de adorar Ele. O desejo sincero de adorador. Amém. Aquele que adora em espírito e em verdade. Amém. Porque esses o Senhor procura. Ele não precisa, mas Ele procura. Porque Ele sonda o coração do homem. E Ele enxerga em você aquilo que nem você mesmo está enxergando. Aquilo que nem você mesmo está enxergando em você, o Senhor viu. Você tem olhado para você mesmo e falado assim: olha, eu sou muito pequeno e eu não tenho utilidade. Não tenho utilidade na minha casa, eu não tenho utilidade na minha família. Para que eu sirvo? Para que eu vivo? E falta pouco para o diabo botar na sua cabeça: para que você está vivo? Por que você não morre? Antes que te formasse no ventre e te conhecesse, e as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Abre a tua boca, porque eu encherei ela. Nós esperamos às vezes muito para fazer alguma coisa, mas tudo que nós precisamos é só tomar a decisão, a atitude de fazer. Não tem nada disso aqui. Não tem nada, eu não consigo seguir isso. Eu não consigo seguir isso porque não é isso que Deus quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o diabo tem tentado fazer você desistir de viver, porque ele já viu o que o Senhor tem na sua vida, porque ele já entendeu. Quando ele chega para Jesus no deserto, ele diz assim: se você é mesmo filho de Deus, se é você mesmo, então transforma essa pedra em pão. Por quê? Ele não tinha certeza, mas ele queria ver se era. E para descobrir isso, ele tentou fazer Jesus cair na dele e ter dúvida também de quem ele era. Glória a Deus. E o inimigo tem tentado fazer pessoas duvidar de si mesmo, olhar para si mesmo, se ver muito pequeno, se enxergar muito pequeno. Mas a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado. É o que Ele tem preparado. E nós temos que entender isso, nós temos que compreender que, independente da visão que vem sobre nós não precisamos dessa visão. Se nós estamos enxergados de forma diferente, que não cabe naquilo que o Senhor tem, quem vai mudar é o Senhor. Então olhe para Ele e fala: Senhor, eu não tenho esse problema. Senhor, eu preciso do Senhor. Sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. E se posicione na presença do Senhor como um adorador. Um adorador que você foi chamado para ser. Um adorador que Deus formou sabendo quem você é, e você tem dúvida de quem você é ainda. Ele diz que tudo quanto o homem diz no seu coração ser, isso ele é. Então, se você tem uma visão pequena de você, você é pequeno. Porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, suas forças serão pequenas. Mas se você entender quem você é, de menino, você mata um leão, mesmo sendo menino. Você enfrenta um urso, mesmo sendo menino. Na hora que você vê a obra de Deus necessitada, o gigante vai se levantar e vai tomar a frente e vai fazer aquilo que o Senhor tem para a obra dele. Mas se posicione na posição de adorador, Senhor. Dê mais valor à presença do Senhor. Dê mais valor à presença do Senhor do que a qualquer outra coisa. Amém. E não importa se o mundo te enxerga pequeno ou grande. Para concluir, todos à volta dele enxergavam ele pequeno. O pai enxergava como o menor da casa. O irmão enxergava como um presunçoso.
perguntar para Deus: por que o Senhor rejeitou Eliabe? Leia o texto. Por que o Senhor rejeitou Eliabe? Leia o texto. Meu Deus, eu lia de novo. Mas por que o Senhor rejeitou Eliabe, Senhor? Até eu entender que ele rejeitou Eliabe. Eliabe seria mais um Saul. Eliabe seria mais um Saul, porque não teria visão. Não teria um coração de adorador. Quando Davi chega no campo de batalha, Davi é só um menino. Mas Eliabe sabia quem era Davi. Não pense você que o seu irmão não sabe quem você é, não, meu irmão. O seu irmão não sabe quem você é, porque ele estava lá quando ele viu o olho descer na sua cabeça. Glória! E ele vai tentar fazer você. Você é a duvidade que você é. Olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Onde você deixou aquelas pequenas ovelhas? Você não passa de um pastorzinho? Pastorzinho. Só um pastorzinho. Um pastorzinho. Um pastorzinho. No qual deu a linhagem do nosso pastor. A linhagem de Jesus Cristo. Glória! De Davi. Glória a Deus. Aonde ele começa. Você que pensa ser tão pequenininho. Glória. Você que pensa que não tem força para nada, não consegue falar, não consegue cantar, não consegue orar, e começa a questionar quem eu sou, o que eu falo. Talvez para o mundo você não vale nada, mas Deus trouxe você como provisão na vida de alguém. Glória! Glória a Deus. Deus se proveu de um rei. Deus se proveu de um adorador. E esse adorador é você. Glória. Se posicione na presença do Senhor para adorar. Para entregar a Ele a adoração de alma, de coração. Não importando se você está no chuveiro ou se você está na frente de uma plateia de 50 mil pessoas. A adoração é a mesma. Glória! É a mesma, não muda. Porque o que muda às vezes é que nós fazemos como Saul. Eu estou sempre orando ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, me livra, me ajuda, porque eu não quero tomar para mim uma glória que é sua. Eu não quero tomar para mim aquilo que não me pertence. Nós temos que nos posicionar na presença do Senhor como adoradores que somos e reconhecer que é dele, por ele e para ele. Glória! Todas as coisas. Amém! Nós vivemos nessa função, em adorar a Ele. E eu agradeço aqui a minha oportunidade. Amém!